e de mais ninguém. Eu só tenho você, só quero você. Dependo de você e de mais ninguém. Eu só tenho você, só quero você. Dependo de você e de mais ninguém. Eu só tenho você, só quero você. Dependo de você e de mais ninguém. Sedento estou do teu fogo abrasador, e esse fogo não se apagará jamais. E esse fogo não se apagará. Esse fogo não se apagará jamais. E esse fogo não se apagará. Essa
quero clamar neste momento. Programa Na Presença de Deus. Se faz presente, logo vem em minha mente, algo bom vai me acontecer. Oh, 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 yeah. Logo Deus se faz abrigo e me chama de amigo, então me sinto protegido. Oh, oh, na presença de Deus. Sinto que estou apaixonado por você. Meu coração se declara, quer se entregar para Deus. Na presença de Deus sou perdoado e feliz. Na presença de Deus se apaga os erros que fiz. Sinto forte o dom do amor na presença de Deus. Quando Deus se faz presente, logo vem em minha mente, algo bom vai me acontecer. Oh, 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 yeah. Logo Deus se faz abrigo e me chama de amigo, então me sinto protegido. Oh, 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 na presença de Deus. Sinto que estou apaixonado por você. Meu coração se declara, quer se entregar para Deus. Na presença de Deus sou perdoado e feliz. Na presença de Deus se apaga os erros que fiz. Sinto forte o dom do amor na presença de Deus. Sou perdoado e feliz. Na presença de Deus se apaga os erros que fiz. Sinto forte o dom do amor na presença de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai,
Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus digno de amor. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, família amada do Senhor, família na presença de Deus. Que alegria, que bênção, que alegria podemos contar com o carinho da sua companhia, da sua oração, da sua participação e da sua intercessão em mais esse encontro com Deus. Vamos juntos então com muito louvor, muita oração, com a pregação da palavra de Deus e claro com a sua participação na presença de Deus. O seu programa católico que chega até você pelo rádio e pela internet. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Litoral FM de Balneário, Barra do Sul, FM 87.9 aqui em Barra do Sul. Para os demais lugares do Brasil e do mundo, www.radiofmlitoral.com, radiofmlitoral.com. Também estamos no Facebook, que é por lá que estamos acolhendo o seu pedido de oração. Então, entra lá no Facebook, clica lá no link de busca do Facebook, Missão Católica na Presença de Deus, web, rádio e programa. Vou repetir, Missão Católica na Presença de Deus, web, rádio e programa. Curta a nossa página, deixe seu pedido de oração, deixe seu alô, interaja conosco e não esqueça, por favor, pelo amor de Deus, evangelize conosco. De que maneira? Clique em compartilhar. Todo vídeo do Facebook, como você bem sabe, tem a teclinha compartilhar. Então vai lá, compartilha com os seus contatos nas redes sociais das quais você é inscrito, tá bom? Para que mais irmãos sintam o toque do Senhor, que não seja um mero convite de alguém, mas sim o convite do próprio Senhor a entrar neste momento de oração, a entrar neste grupo de oração que daqui da Rádio Litoral para o mundo, através do rádio, através da internet, possa assim entrar neste momento e ser batizado no Espírito Santo. Nós somos canais da graça de Deus, somos propagadores do batismo no Espírito Santo. Eu e você temos essa missão, tá bom? Então vamos lá, então vamos compartilhar, vamos assim evangelizar. Fazendo isso, nós estamos evangelizando sim, tá bom? Então assim, vamos já colocando a nossa intenção, colocando nossos pedidos de oração. Você que já está no Facebook, já vai deixando ali o seu pedido de oração, que no decorrer do programa nós estaremos orando por você, tá bom? Nosso muito boa noite a você que está em casa, você que está no trabalho, Deus abençoe. Você do volante, obrigado pela carona que nos dá com o programa Na Presença de Deus ao seu lado. Seja paciente nas estradas para não ser paciente no hospital. Dirija com cuidado, meu irmão, vá devagar. As bênçãos de Deus sejam sobre você. Você que está em tratamento de saúde, no hospital, numa clínica ou até mesmo em casa, Deus te abençoe e te conceda saúde de alma e de corpo. Terceira noite do nosso seminário de avivamento para casais. Glória a Deus. Tá certo? Glória a Deus. O Senhor tocou assim em nosso coração que nesse período, nessas 9 semanas, nós vamos assim nos colocar na presença dEle para que a palavra de Deus chegue certeiro aos corações dos casais, para que sejam casais novos aos olhos do Senhor, para que possam formar famílias novas, renovadas. Quando eu digo famílias novas, muito cuidado com a interpretação. Famílias novas na presença do Senhor, famílias plenas do Espírito Santo, famílias sedentas pela graça de Deus, famílias que creem, que buscam e que perseveram na caminhada rumo à salvação, que persistem, que são assim perseverantes no seu caminho de santidade para dar testemunho para seus filhos e para toda uma sociedade. Ser assim presença de Deus no meio do povo, ser presença de Deus no mundo, nesse mundo que são tantos costumes,
São tantas influências, tantas ideologias que estão propagando por aí, hoje em dia não estão mais nem propagando, já estão induzindo. E eu não estou fazendo nenhum exagero. São ideologias que já estão quase que sendo induzidas. Se você não aceitar aquela ideologia, você é punido socialmente. Mas nós temos o Senhor e vamos dar testemunho da sua graça, que acontece pela palavra de Deus. Então que a palavra do Senhor adentre o nosso coração, que nós possamos já proclamar as nossas boas-vindas ao Senhor, a sua santa palavra, ao Espírito Santo, para que a palavra, quando chegar aos nossos ouvidos e penetrar o nosso coração tão duro, tão machucado, nós comecemos assim a testemunhar a transformação que só a palavra de Deus pode realizar. E essa transformação, essa graça, essa restauração é para mim, é para a Débora como casal, é para você, marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, é para você. O Senhor reservou essa noite para todos nós. Deus abençoe e continue conosco. Se você não acompanhou os programas anteriores, o primeiro e o segundo programa, não tem problema. Se você está começando hoje, glória a Deus pela sua vida. Entrando aí no Facebook, você tem acesso aos programas anteriores, tá? A primeira noite do seminário, a segunda noite, como na semana passada, tá certo? Você tem acesso aos programas anteriores, bem como programas antes de começarmos esse seminário de avivamento. Tá bom? Você tem acesso a inúmeras edições do programa Na Presença de Deus. Tá bom? Tá certo? Nosso boa noite também aos irmãos das rádios parceiras que se unem a nós toda terça-feira para, em tempo real, retransmitirem o programa Na Presença de Deus nas suas programações, tá bom? Ou então em outros dias, tá? Fazendo retransmissão em outros dias, não importa. Que a palavra de Deus chegue no coração de todos os ouvintes e faça a tão necessária obra para a nossa alma. Aos irmãos colaboradores, idealizadores, diretores das web rádios, das rádios católicas e os seus respectivos ouvintes, Deus abençoe, tá bom? Continuemos juntos em oração. Continuemos juntos em mais essa semana de parceria na presença do Senhor. E nós temos a graça de receber mais um casal pleno, cheio da graça de Deus, que nós estamos conhecendo hoje. Nós recebemos indicação de um outro casal, né, que já estiveram aqui. Ele já é meu amigo já de quantos anos, né? E chama o fulano e ciclano, né? Com certeza, né? Depois de muito tempo, né? Quer ver, alguns meses, aí diz assim: olha, glória a Deus, né? Deus tem o seu tempo, né? E eu tenho certeza que nesse tempo ouviram, escutaram o Senhor, né? Se prepararam espiritualmente, silenciaram, né? Não me digam que não, pelo amor de Deus. E estão hoje aqui em nome do Senhor, que vão assim testemunhar a sua vida, o que Deus fez através de sua santa palavra na vida matrimonial deles. Eles têm um grande testemunho para partilhar conosco, vão ministrar a palavra para nós, tá certo? Vamos ter a graça de conhecê-los, eu vou deixar que eles se apresentem. Meus irmãos, deixa eu ver aqui, 2 e 4, deixa eu ver aqui, tá certo. Ela é 2 e ele é 4. Meus queridos irmãos, boa noite, Deus abençoe. Só chega um pouquinho mais para frente do microfone, isso, pode chegar mais frente. Com quem eu estou falando? Boa noite, com a Araceli. Boa noite, Ricardo. E quem são Araceli e o Ricardo? Então, eu sou o Ricardo da Araceli, como a gente costuma falar, né? Somos lá do Vila Nova, né? Somos de Joinville, né? Do Vila Nova de Joinville, bem colocado, amor. Somos casados há 16 anos. Somos uma família católica com 2 filhos. O Enzo, de 16, fez esse sábado, inclusive, né? E a Isis, de 5 anos. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa caminhada na nossa paróquia, né? Eu sempre falo com muito orgulho que o meu avô é um dos fundadores da paróquia Nossa Senhora Medianeira, onde hoje nós servimos, né? Tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Enzo. Esse sábado a nossa pequena já recebe o envio de coroinha também, mais uma, colocando na missão ali junto com a gente.
E hoje nós servimos na nossa paróquia muito com a nossa juventude, né, com a juventude medianeira, nos grupos de jovens, com o ECC, né, e onde o Senhor vai nos colocando para levarmos a palavra, nós também estamos aí. Um pouquinho envergonhados, né, que é a primeira vez aí, mas vai indo. A primeira de muitas, né? Amém. A próxima vez não fica mais com vergonha. Com certeza. Mas só que agora vocês vão de concordar comigo. Porque a gente está um pouco assim envergonhado, tudo tal, porque tem aquela preocupação da pessoa querer fazer certo, tudo tal, de medo de errar, sabe? Mas sabe que isso é louvável, por quê? Porque a pessoa ela tem consigo aquele compromisso do zelo, entendeu? E tem a certeza. O Ironi, Roberto Tanus, o próprio Padre Jonas, tal, quando se posicionaram pela primeira vez na vida diante de um grande público, olha, eu aposto com quem for que não deu pelo menos aquela mínima sensação de tremelique, de nervosismo, e são o que são, né? Tá certo? Para glória de Deus. Então, tenha certeza que Deus há de agir poderosamente na vida de vocês, como tem agido no ministério de vocês, tá certo? Só repete, qual é o ministério de vocês, onde que vocês costumam participar, os movimentos que vocês estão integrados? Nós participamos da juventude, né? Nós somos tios, né, dos jovens da nossa paróquia, onde foi que a gente realmente encontrou o nosso chamado. A gente sempre, desde 2018, a gente participa ativamente, mas ali na frente da pregação nós vamos falar um pouquinho por que só em 2018, né? Se a gente casou em 2010, mas por que nós só começamos em 2018 participar ativamente da nossa paróquia? A gente começou com o ECC, e o ECC ele abriu uma porta muito grande para nós dentro da nossa paróquia, né? Foi onde nos fez enxergar o servir, né? E foi onde transformou realmente a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. E logo depois, né, servindo no ECC, esse casal, né, que nos fez estar aqui hoje, o Geise e a Ali, né? Aos poucos foram chamando nós para trabalhar com a juventude. No começo, eu sempre sou muito do, eu vou. O Ricardo já é mais... Sou mais tímido, né? Mais, né, prudente, assim, né? Então, eu topava tudo, o Ricardo já era mais tranquilo, assim. Mas quando a gente participou do primeiro retiro, né, o Rejaf, lá na nossa paróquia, a convite deles, a gente viu aonde realmente estava o nosso servir, né? Hoje, se eu estou na pregação, é muito pelo empurrão dos dois também, porque eu não sou envergonhada, né? Se eu falar que eu sou envergonhada, quem está assistindo vai falar que não, que eu não sou, mas a gente tem o medo, né? O medo, ele faz parte, né? E se tu não tiveres pessoas que te apoiem, que te incentivem, que te levem a evangelizar, muitas vezes, quantos talentos a gente tem escondido, né? Se a gente não enxerga, né? Ali dentro da nossa paróquia. E isso aconteceu conosco, né? Eles enxergaram que a gente poderia fazer algo a mais com a juventude, e estamos caminhando, né, até hoje, aonde Deus vai nos levando, nós vamos fazendo a nossa missão. Mas é assim mesmo, irmã. Sabe que quando eu e o Andrei fizemos o programa a primeira vez, meu Deus do céu, nós tremia que nem vara verde. Né? Nós queríamos aquilo, mas assim nós ficamos muito nervosos, que até foi o padre Wilson, lembra? Lá é porque eu sou gaúcha e essa missão nasceu no Rio Grande do Sul, né? E daí foi um padre com 2 servos que foram, o padre inclusive pregador de grupo de oração, tudo. E daí ele até assim, ele calma, daí no intervalo, quando a gente botava uma música, ele veio assim, calma, tá tudo bem. O padre ajudou a conduzir, né? Porque o primeiro dia nós estávamos, nossa, muito nervosos, tá? Até meio atrapalhados. Mas aí a gente tem que fazer até acostumar, né? Até ficar bom, que nem a gente diz, né? E mesmo assim, isso é uma questão assim que o Espírito Santo vai te conduzindo. Quanto mais tu
tu vai, quanto mais tu fala, quanto mais tu te atira na graça do Espírito Santo, deixando ele, né, tomar conta, mais a gente se abre para a graça do Espírito Santo. E é bem assim mesmo. Não, que nem ela falou, não pode ter vergonha. Vergonha a gente tem, é o natural, né? Mas assim, tem que se lançar, daqui a pouco tu tá fazendo aquilo automático. Daqui a pouco, não automático, mas tu tá fazendo aquilo assim, tu já tá tomado pela graça de Deus, isso, não é no automático, mas é assim porque às vezes nós também chegamos assim e falta palavras muitas vezes. Mas o Espírito Santo vem e vai conduzindo e vai te abrindo e vai. A mesma coisa é num serviço, né? Num emprego novo, a gente vai fazendo até ficar bom. E com a graça de Deus, no grupo de oração, né? No ministério de música, Deus vai moldando. O cristão é moldado pelo Espírito Santo. Até no trabalho, muitas vezes em alguma coisa que a gente não está acostumado. No momento que nós nos entregamos no Espírito Santo, aí a graça acontece. É a mesma coisa na rádio. Se uma pessoa que não é uma pessoa de igreja, fica muitas vezes bom no negócio, imagina nós que temos a força do Espírito Santo. Não tem como, não tem erro, né? Porque e a gente vai se entregando, pedindo para Deus e agindo e moldando. Quando vê, você está lá na frente, está ensinando outros, está sendo exemplo para outros, né? Encorajando outros. E a graça vai acontecendo em todos. Então, não tenhas medo, que nem Jesus diz, né? Que nem o Papa João Paulo II também falou. A primeira coisa quando o Papa São João Paulo II, ele falou: não tenhais medo. Foi a primeira coisa que ele falou no discurso dele quando ele foi Papa. Não tenhais medo. Então, é isso aí. Com Jesus nós conseguimos. Com Deus tem jeito. Não é mesmo? Até esse sábado eu fiz uma pregação e falava muito sobre isso, né? Do não tenhais medo, né? E me diz uma coisa, tu tremeu quando fez a pregação? Vixe! É, sério? Eu fico muito nervosa, mas eu sempre falo, eu até comentei ali quando a gente saiu nesse sábado, eu falei assim, nossa, hoje quando a gente vê o Espírito Santo agir é lindo, né? É verdade. Porque o nervosismo ele faz parte, né? E o medo ele também faz parte, porque quando a gente acaba, quando eu acho que perde um pouco esse medo, esse nervosismo, parece que virou algo automático, justamente. E o Espírito Santo ele não quer isso. Ele justamente. Precisa que a gente se entregue verdadeiramente. E muitas vezes o se entregar é deixar que ele age e esse agir às vezes a gente não está preparado, né? Naquele momento, né? E ele vai preparando aos poucos. Algo engraçado que aconteceu nesses. Eu tô acho que pregando há uns 3 anos, mais ou menos, que eu comecei. E logo que eu iniciei, um dos grandes incentivadores também foi o Padre Jonas, que hoje está na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro, lá em Joinville. E eu lembro que eu fazia, né, eu ia pregar nos retiros da Crisma, na nossa paróquia, e tudo preparado, tudo, né, bonitinho, e chegava na semana eu sempre inventava alguma coisa, por medo, né? Porque, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo, e realmente eu ficava, mas era o medo que fazia aquilo. Até um dia que o Padre Jonas se comprometeu aí no meu lugar e chegou na hora, ele chegou lá na igreja, ele falou assim, não, eu só falei que eu vinha pra tu não fugir. Agora é contigo, Ele disse que ia, mas não falou que ia pregar. E ele falou, né? E ele falou uma coisa, a gente precisa se colocar a serviço. Muitas vezes, quantas pessoas estão preparadas dentro da nossa paróquia, mas tem aquele medo e não tem as pessoas para incentivar. Então ele foi um dos grandes incentivadores nossos, né, também.
Amém, Um Jesus. E como é importante também, né? Às vezes do casal, quando a gente fala em servir no casal, cada um tem o seu carisma. Eu costumo falar assim, né? Um fala mais, outro fala menos, né? E como é importante também entre o casal a intercessão, né? Da oração, né? Então, enquanto ela estava pregando, a gente estava rezando, estava ali também intercedendo pelo cônjuge, né? Eu acho que isso também é importante, ter pessoas que intercedam por nós, né? Então, cada um com o seu carisma, com o seu jeitinho, digamos assim. Com certeza, isso é glória a Deus. Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte. Também quero convidar o pessoal já a acessar o Instagram. O pessoal já está entrando lá no Instagram, @Débora na Presença de Deus, tá? Aguardando os irmãos, né, que seguem também no Facebook, a nos seguirem no Instagram, @Missão na Presença de Deus, tá? @Missão na Presença de Deus. Lá também temos a live ao vivo, tá? Para alcançarmos 1000 seguidores e podermos ter o comando das lives na página de nossa missão. Tá certo? Então vai lá, passa a seguir a nossa página e nos ajude a alcançar a meta de 1000 seguidores. Vamos fazer o seguinte então, nós vamos para o nosso primeiro bloco musical e já já a gente volta. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Por isso eu vou cantar, por isso eu vou louvar, por isso eu vou dançar e a Deus sempre amar. Por isso eu vou cantar, por isso eu vou louvar, por isso eu vou dançar e a você amar. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Deus está em mim, está em ti, está em nós. Por isso eu vou cantar, por isso eu vou louvar, por isso eu vou dançar e a Deus sempre amar. Por isso eu vou cantar, por isso eu vou louvar, por isso eu vou dançar e a você amar. Pode tentar me afastar do que eu sou, desse amor, mas não vai dar, porque eu sou do meu Senhor, do meu Senhor. Por isso eu vou cantar, por isso eu vou louvar, por isso eu vou dançar e a Deus sempre amar. Por isso eu vou cantar, por isso eu vou louvar, por isso eu vou dançar e a você amar. Você está ouvindo o programa Na Presença de Deus. Vamos nós então, programa Na Presença de Deus. Glória a Deus pela sua presença, glória a Deus pela sua vida, por você estar conosco, orando, bendizendo, clamando o nome do Senhor. Que essa noite seja de um grande clamor ao Espírito Santo, que nós possamos nos abrir para uma grande transformação, certo? E que essa transformação que o Senhor quer realizar em nosso coração,
ela possa irradiar, se estender às nossas famílias. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ver então nossos amigos que estão entrando no Facebook, tá certo? facebook.com/na Presença de Deus FM, ou então pesquisa lá, Missão Católica na Presença de Deus, Web Rádio e Programa. Missão Católica na Presença de Deus, Web Rádio e Programa. Curta a nossa página, deixa o pedido de oração, deixa o seu alô e interaja conosco. Abrindo, né, as participações, a nossa irmã a Eliane, aqui do grupo de oração Chamas de Amor, toda quarta-feira, 19h15, na Comunidade Sagrada Família, na rua São João, no bairro Itinga, em Araquari. Toda quarta-feira, 19h15. Você e sua família são os convidados de Jesus. Faça que nem a Eliane. Dê o seu boa noite e compartilha com todos da sua casa, todos da sua família e do seu convívio. Glória a Deus, Eliane, pela tua vida. Deixa eu ver aqui. A nossa prima Maria Felícia, boa noite, primos e povo de Deus. E ela pede também oração pela sua família, certo? Pela cura e restauração da sua família. Prima, Deus abençoe, obrigado pela participação. Que a bênção de Deus se estenda sobre você e sobre toda a sua família, tá bom? Deus abençoe. A minha mãe, Rita Felícia, Deus abençoe meus filhos. Deus abençoe mãe, Deus abençoe pai. Obrigado pela participação. Quero ver o que mais aqui. Olha só quem está participando aqui, meu grande amigo, desde os tempos de Rocha, Orlando Schilbauer. Boa noite, meu irmão em Cristo. Boa noite, senhor Orlando. Deus abençoe. Não, desde o tempo de Rocha não, desde os 12 anos de idade, né? Ele trabalhava ali perto de casa, sabe? Desde os tempos da dona Nilza, né? Dirigindo o caminhão. Deus abençoe, senhor Orlando. Olha só, grande garoto, ministro de música do Senhor, cujas músicas também estão na web rádio na Presença de Deus, Edmilson Santos. Boa noite, meu irmão, Deus abençoe a todos vocês da rádio. Boa noite, Edmilson, Deus abençoe, glória a Deus pela tua vida, obrigado pela participação. Suas músicas estão tocando na web rádio também, tá bom? Ele que é lá de Cambé, Edmilson Santos, Deus continue te capacitando no teu ministério, querido. A Neuza Maia, boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Deus abençoe, Neuza, obrigado pela participação. Novamente o Edmilson, o Espírito Santo é que conduz tudo, com certeza. Apenas digamos o nosso sim e abramos mão de toda preocupação, porque o Espírito Santo vai fazer a obra do Senhor. Quero ver o que mais. Nossa amiga, nossa irmã Maria Pereira, boa noite. Que bom ver casais jovens evangelizando. Olha que bênção, Deus abençoe. Maria do grupo de oração Santa Paulina, quarta-feira, 19 horas, aqui na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Barra do Sul, tá bom? Também já quero aproveitar e já convidar o pessoal na próxima quarta-feira, no dia 26, eu e a Débora estaremos visitando o grupo de oração, estaremos ministrando a palavra no grupo de oração Santa Paulina, na próxima quarta-feira, dia 26, Deus abençoe a todos aí do grupo de oração Santa Paulina. E ela continua, né? Ficar nervoso é nosso. A graça de acontecer é o Espírito Santo. Amém, Jesus, glória a Deus. Quem mais aqui? A dona Elinete Bastos, boa noite, Deus abençoe a todos nós. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Abençoe a minha família e as famílias do mundo inteiro. Amém, Jesus. Boa noite, dona Elinete. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Vocês abriram o Facebook já não? Não? Olha só. Que bênção de casal. Araceli e Ricardo. Opa. Grandes amigos. Quem é que falou? Amém, Jesus. Ali e o Geiso. Deus abençoe. Sabe que o programa, ela fazia parte de um programa chamado Frequência Cristã, lá em 2005, até 2008, 2009 e tal. E o programa Frequência Cristã foi uma das inspirações aqui para o programa. Inclusive, a primeira vez que eu participei lá, quem estava na locução do programa era a Ali. Justamente. Na verdade, estava ela e a filha dela. Hoje a filha dela tem 18 anos. Naquele dia que foi a primeira vez, ela estava aqui, ó, na barriga. Ela era gestante na época, tá certo? E tem a foto dela
Sim, sim, encontramos a foto de 2008, daquele programa lá na Rádio Arca da Aliança, né, aquele dia, assim, ó, uma bênção, glória a Deus. Ali, Jason, Deus abençoe vocês e até a próxima aqui, viu? A gente está esperando vocês. Vamos ver se tem mais algum pedido de oração aqui. Eu também quero dar um alô pro povo que está acompanhando pela 87.9 FM Litoral, ao vivo, terça-feira, né? Um beijo para esse povo amado, nos ajude a divulgar. Aí pro povo da Barra do Sul, de Balneário Barra do Sul, que nós estamos ao vivo toda terça-feira. Tem um programa católico aqui na Rádio FM Litoral de Balneário Barra do Sul, então nos ajude a divulgar. Também quero mandar um grande beijo pro povo que está nos acompanhando, a reprise desse programa na Web Rádio Na Presença de Deus, www.webradionapresencadedeus.com.br. Sexta-feira esse programa acontece na Web Rádio Na Presença de Deus. Já anotou aí? www.webradionapresencadedeus.com.br. E eu fixei ali nos comentários o link do aplicativo da Web Rádio Na Presença de Deus, para você acompanhar 24 horas uma programação 101% católica, né? Temos Dom Adair, temos Padre Alex, temos, diz aí, Andrei, mais aí, diz aí. Escalar o timaço o programa do Arpa Day também, né? Arpa Day, o Ministério de Música Internacional do irmão Elias, né? Que também tem programa conosco. O irmão Elias que estreou ontem, né? E o Arpa Day estrearam ontem com 2 programas na nossa programação. Glória a Deus, tá certo? Também Dom Adair José Guimarães, Dom Messias dos Reis Silveira, Dom Celso Antônio Marchioli, Padre Delton Filho, Padre Juarez de Castro, Padre Marcelo Rossi, às 10 horas da manhã, com um momento de fé. Quem mais aqui? Então é assim, ó, muita programação. Você não pode perder. Se você não baixou ainda o aplicativo, você está perdendo. Então, e sexta-feira, 20 horas, a reprise do programa Na Presença de Deus, né? Então, não perca mais tempo. 2 coisas que eu vou pedir para vocês agora. Ir lá no Instagram, @missão na presença de Deus, nos seguir lá, tá? No Instagram, para nós poder fazer as lives ao vivo lá. E também, atenção povo aí que está acompanhando pelas redes sociais, pelas rádios irmãs também, que temos rádios irmãs que estão agora transmitindo esse programa ao vivo em vários lugares do Brasil e também que colocam as reprises, né? Também tem os irmãos que colocam outros horários. Então, @missão na presença de Deus lá no Instagram e também baixar o aplicativo da Web Rádio Na Presença de Deus, que está ali nos comentários, tá ali nos comentários no Facebook, tá? Façam já o download aí, ele é bem levinho e você vai ter 24 horas de uma programação 101% católica, músicas católicas, de vários cantores católicos, tá? Programas. É uma benção. Evangelho do Dia, o Santo do Dia e mais vários outros programas. 10 anos, né? Isso 10 anos de Web Rádio Na Presença de Deus, tá certo? E graças à sua oração, à sua contribuição, graças a você estar unido a nós, tá bom? São vários padres, bispos, leigos. A gente sempre diz, 101% católica, 25 horas por dia, nós fazemos hora extra, inclusive, 8 dias por semana. Essa é a Web Rádio Na Presença de Deus. Para você ver como a gente trabalha, tá bom? Continuando aqui, a minha querida irmã Roseni Machado, do Miranda, né? Que Deus derrame muitas bênçãos em sua vida. Rose, Deus abençoe você e todo o pessoal aí do grupo musical do Ministério Reviver. Alô Salete, alô Fernando, todos os irmãos aí que fazem parte do grupo Reviver. Deus abençoe, obrigado pelo carinho da companhia. Também eu quero colocar em oração, pedir para todos os irmãos que estão acompanhando, a nossa amiga lá de Cachoeirinha do Rio Grande do Sul, a Ilaci Fornazari, pede pela saúde do paizinho dela, né, que está internado, fazendo uns exames. Então, pedir eu não me lembro o nome do pai dela agora, mas é o pai da Ilaci Fornazari. Deus sabe quem é, né? É o paizinho da Ilaci Fornazari. Que todos coloquem ele em oração,
né, que ele está precisando muito de uma cura física, né, espiritual também, que todos nós precisamos todos os dias. Mas eu peço que o povo aí, que eu sei que é um povo fiel, que ora, né, nós somos um grande grupo de oração, então, povo, vamos rezar, amém? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui, o nome dele é Diego. Ele mandou uma mensagem aqui num grupo que eu estou inserido aqui no WhatsApp, botou bem assim, ó. Estou ouvindo essa rádio aqui de Alagoas. Ô, glória. Ô, glória a Deus, Alagoas, terra do nosso amigo, como é que é o nome do vende pão lá? O Maelson. Tá certo. Diego, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da companhia, Deus te abençoe muito. Obrigada pela companhia, irmão. Glória a Deus. Elza de Oliveira, Elzinha, boa noite, povo de Deus, que Deus abençoe e proteja minha família e as do mundo inteiro, paz e saúde para todos nós. Quero ver o que mais. Abraço aos meus amigos, né? Araceli e Ricardo, os grandes amigos, paz e bem. Abraços do. Não me diz que vocês não sabem, pelo amor de Deus. Não vou me comprometer. Ele mesmo. Vai que fosse outra pessoa, né? Pra não ficar bravo assim. Ela participou, agora foi ele, né? Tá certo. Que mais aqui? A Alexandra tá me corrigindo aqui. Na ocasião, quando ela era gestante, ela não estava grávida da menina, era do Vitor. Vitor, perfeito. Tá certo, Deus abençoe. Jason, Alexandra, Deus abençoe e saudade de vocês, viu? Então, gente, eu vou convidar você agora a dirigir sua mão direita sobre o seu celular, sobre o seu computador, sobre o seu rádio, por onde você estiver ouvindo o programa Na Presença de Deus, dirija sua mão direita agora, tá? E nós vamos orar sobre o casal, sobre o Ricardo, sobre a Araceli, para que eles sejam voz de Deus essa noite. Nós te pedimos, Senhor Jesus, em Teu nome, pelo poder do Teu precioso sangue, clamamos a unção do Teu Espírito Santo sobre esse casal. Sim, Senhor, manda os Teus dons e carismas, que Tu possa manifestar poderosamente o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, e que toda palavra proclamada por este casal sejam palavras de vida e amor, palavras de cura e de libertação. Concede a eles, Senhor, autoridade e intrepidez de profeta, que toda palavra proclamada possa penetrar os nossos corações e manifestar a restauração que nós tanto precisamos. E que toda a sua família seja protegida, Senhor, de todo mal, todo perigo, todo opressor. Que eles sejam marcados pelo Teu sangue poderoso e que nada nem ninguém se levante contra este casal, nem contra a sua família, nem contra seus familiares, nem na viagem de retorno. Muito obrigado, Senhor Jesus. Protege e capacita esses filhos amados. Fala através deles, Senhor Jesus. Tudo isso te pedimos, para a honra e glória do Teu nome, agora e para sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, assim, meus caros irmãos Araceli e Ricardo, que Deus abençoe, Deus os capacite, tá certo? E que vocês possam trazer aí a palavra para nós, o amor sacrificial. Mas o que é isso, amor sacrificial? Deus abençoe. Salve Maria. Amém. Tem que colocar Nossa Senhora à frente, né? Com certeza. Então, hoje nós vamos trazer a palavra, né, sobre o amor sacrificial e o respeito mútuo. A gente pode já ir abrindo a Bíblia, né, na passagem de Efésios 5, do 25 ao 33. Enquanto você vai abrindo essa passagem, né, é uma frase que me veio muito forte, é sobre que todo casamento cristão, ele não é chamado a ninguém dominar um ao outro, né? Mas sim, ambos são chamados a amar o próximo como Cristo nos amou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que a passagem nos traz. Pode ler, Ricardo. Maridos, tenham amor às suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la e purificá-la, com o banho da água pela palavra, e para apresentar-se a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Portanto, os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama a sua própria mulher, ama a si mesmo, porque ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Pelo contrário, lhe dá alimento e cuida dela, assim como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É grande esse mistério. Eu o digo, referindo-se a Cristo e à igreja. Em qualquer caso, cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a primeira palavra, né, que essa passagem nos traz é: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? E quando nós trazemos essa frase, junto conosco vem uma pergunta, né? Vem um questionamento. Como que Cristo amou a igreja? De que forma que Cristo ele amou a nossa igreja, né? Então ele, primeiramente, Cristo serviu, né? E ele serviu diariamente nas coisas pequenas. Cristo ele foi antes de tudo servo, né? E é isso que ele nos convida a ser dentro do nosso casamento. Cristo se entregou pela igreja, ele teve paciência, ele soube perdoar também, né? E isso nos leva a um grande direcionamento dentro do nosso casamento. A falta do perdão muitas vezes é o que está acabando com os casamentos hoje em dia, né? E Cristo ele coloca nós em primeiro lugar, né? E o principal, ele deu a vida por cada um de nós. E então esse amor sacrificial que nos traz, né, a refletir hoje, como Cristo viveu, ele não é para ser vivido numa grande dimensão, num grande acontecimento. Ele é para ser vivido no dia a dia, nas pequenas coisas, na simplicidade do nosso próprio lar. Esse amor que se sacrifica, esse amor que tudo suporta, tudo crê, como traz em Coríntios, né? E é isso que Cristo quer, da Araceli como esposa, do Ricardo como esposo e de você também. Cristo ele quer que um se doe pelo outro, assim como Cristo se doou por cada um de nós, né? E isso ele se inicia quando, né? Quando que se inicia esse amor sacrificial? No dia em que nós escolhemos nos unir, no dia do nosso matrimônio. E a passagem nos traz isso, né? Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne, né? Então, no dia do nosso casamento, quando eu aceito essa vocação, porque o matrimônio, ela é uma vocação linda, né? Que nós assumimos. Então, quando a gente assume essa vocação perante as pessoas, perante o meu esposo, perante a minha esposa, e principalmente a gente assume essa vocação perante a Deus, né? Nós temos promessas que nós fazemos diante desse altar. E eu peço a você, né, que é casado, que lembre um pouco o dia do seu casamento, né? Lembre a felicidade que você foi até o altar, né? O sim que você deu para Deus. Aquilo ali foi um elo sagrado, né? É um elo com Deus, né? Se recorde desse momento, esse dia. Estou me recordando aqui também do meu, né? Faz 16 anos. Foi uma graça muito grande. Viver essas promessas, né? Quando a gente está casando, a gente faz as promessas, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, né? E eu falo uma coisa, né? É muito fácil nós amarmos e nos entregarmos como Cristo quando as coisas vão muito bem,
no início do casamento, quando tudo está bem, quando não há dificuldade. Agora experimenta você amar e se entregar como Cristo quando as divergências começam a aparecer, né? As opiniões contrárias, as dificuldades financeiras, a doença. Esse amor sacrificial, como eu disse lá no início, ele não pode e não deve ser vivido somente em grandes situações, né? Aliás, se eu não souber viver esse amor nas pequenas coisas e no dia a dia, quando realmente as dificuldades baterem na minha porta e eu tiver que viver esse amor sacrificial, eu não irei saber viver, né? Falando um pouco do nosso testemunho, e quando falou ali do tempo, né, que tudo tem um tempo, né, era pra gente vir em dezembro pra cá, né, mas esse tema ele caiu como uma luva para nós, né, porque nós vivemos esse amor sacrificial dentro do nosso casamento, muito mais o Ricardo do que eu, né. Então nós passamos por longos anos de doença dentro do nosso matrimônio, já no início, né, logo que casamos, e a gente, né, eu falo com muita propriedade que o Ricardo, né, às vezes é coisa que a gente não fala todos os dias e a gente deve repetir isso para o nosso esposo, para a nossa esposa, as coisas boas que eles fazem, né, o Ricardo, ele soube viver esse amor sacrificial muito bem, né, com muita excelência. Ele viveu essa passagem de forma excelente, né, e em cada ato dele, a gente até hoje a gente vê um pouco de Jesus Cristo em tudo que ele faz pela nossa família, em tudo que ele fez por mim, né? Falando um pouco do nosso testemunho, então, né? Nós casamos em 2010 e em 2011, um ano após o nosso casamento, nosso filho com 1 ano, eu fiquei muito doente, né? E só para você ter entendimento, amor, 2010 a gente em torno de 20 anos, certo? Eu não lembro muito exato, mas 20, 21 anos. Casamos com 20 anos, então foi em 2010. Pô. Então, eu fiquei muito doente, né? Então, nesse período, o Ricardo, ele trabalhava no horário das 5 da manhã. Então, ele acordava às 3 horas da manhã para sair para trabalhar. Ele ia para trabalhar, ele saía 2 e pouco do trabalho, ele ia para o hospital ficar comigo. Do hospital ele ia para a faculdade e da faculdade ele ia para casa cuidar do nosso filho, e essa rotina se manteve por longos 6 anos, não foi um dia, 2 dias. Por isso que eu falo, né, é muito fácil a gente viver e se entregar quando as coisas vão bem. O difícil é quando as dificuldades batem, quando a doença aparece, uma dificuldade dentro do lar aparece, né? E viver um dia, 2 dias, uma semana, muita gente consegue, mas viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Esse é muito complicado. Então, eu acho que o ordinário é muito difícil, né? Aquilo que é todos os dias, né? Exige mais sacrifício, né? Datas especiais é um pouco mais fácil em algumas situações, né? Eu costumo falar para os amigos, assim, chego até a ser chato com alguns, mas eu costumo falar que as pessoas e as coisas simples são as coisas mais importantes que a gente tem. Isso eu falo para quem está perto de nós, e costumo falar onde a gente vai pregar, porque realmente é o que importa, é o que a gente leva dessa vida, né? Isso, e durante esse tempo, né, de doença, o Ricardo, ele acabou sendo muito mais só que o marido, né? Ele foi pai em tempo contínuo, muitas vezes sem o estar do lado, né? Terminou a faculdade e não que não estivesse cansado, não, muito pelo contrário, né? Às vezes o desespero batia, as dificuldades vinham, e eu não era uma paciente muito fácil, eu era uma paciente bem difícil, né, amor? Né? Então ele, como Cristo, ele teve que ter muita paciência para lidar, né,
com toda a situação, né? E não é fácil. É muito mais fácil para a mulher lidar com isso, para a mulher lidar com essa parte da doença, né? Do que o homem. E assim, eu acho que todo mundo já teve alguém doente, né? Ou em casa, ou no hospital. São situações difíceis, né? Isso aí mexe com a gente. E assim, gente, eu tinha 20 anos, não vou dizer que não foi desafiador, né? Porque as tentações vêm, as coisas do mundo vêm, elas batem a nossa porta. Então, assim, com certeza, estar perto de Cristo ajudou nesse período, né? Porque eu tinha 20 anos, aqueles hormônios, um filho pequeno, faculdade, enfim, né? Área doente. Mas, com certeza, a ajuda das pessoas próximas também, que isso é fundamental. As amizades que a gente tem perto de nós, que a gente busca cada vez mais ter amizades em Cristo, elas fazem a diferença na nossa vida. Mas a passagem, ela não coloca a responsabilidade só em cima do homem, né? Ali no final da passagem ela traz, né, que a mulher respeite o seu marido. E esse respeito ele deve ser um respeito mútuo, né? A gente vê muitos casamentos acabando, casamentos desgastados, simplesmente pela falta de respeito um do outro, ou muitas vezes pela disputa de ego, né? Hoje em dia, não sei a palavra certa usar, mas que estão colocando essa parte do feminismo, né? Não é ser feminina, a mulher não é para ser feminina, é ser feminista, né? Isso acaba levando a mulher para um outro caminho, que não o caminho cristão, né? O caminho cristão é a mulher ser feminina, né? Então ela saber respeitar, ela saber o lugar, porque o homem tem o seu lugar dentro do lar e a mulher tem o seu lugar. E quando ambos não sabem qual são o seu lugar, há muita disputa de ego, onde a mulher ela quer ser mais que o homem porque ela quer receber mais, né? Ela quer ter uma igualdade dentro no próprio mercado de trabalho, né? E eu não estou falando que a mulher não deve trabalhar, não, muito pelo contrário, a mulher ela deve trabalhar, né? Tem muitas mulheres que são responsáveis pela renda dentro do lar. O que eu quero dizer é que muitas mulheres não estão sabendo ser feminina, estão trocando feminina pelo feminismo, né? E isso acaba fazendo com que o casamento tenha um desgaste muito grande. As relações elas não conseguem mais ser harmoniosas dentro da casa, né? Então há muita falta de respeito, né? Onde o tom de voz acaba sendo muitas vezes alterado, porque um quer falar mais alto que o outro. A forma como eu falo às vezes do meu esposo, ou como eu falo da minha esposa para outra pessoa também, né? E também da mesma forma, né, uma coisa que está mais embutida no mundo ao longo dos séculos aí, o machismo, né? Então, assim, os opostos são perigosos, né? O machismo daí só a vontade do homem vai prevalecer, não vai pensar no bem-estar da família. Então, tanto o machismo como o feminino, essas pontas, elas na verdade não é o que Deus quer de nós, né? Porque elas causam desunião, né? Como que eu vou achar o equilíbrio entre homem e mulher se eu for nos opostos, certo? Isso, e algo que é muito importante, que hoje está faltando dentro dos casamentos, é o saber escutar um ao outro, né? Eu conseguir escutar o meu esposo, eu conseguir escutar a minha esposa. E aqui eu deixo uma pergunta para você que está nos assistindo, né? Nos escutando. Será que seu marido, será que sua esposa tem se sentido respeitado dentro da própria casa? O casamento cristão, ele não é cada um faz a sua parte, como muitos estão falando por aí, né? Não, o casamento cristão ela é uma troca mútua, né? Ela é uma doação diária, onde é construído o amor dia após dia, né? Porque como Cristo, né? A gente vê um exemplo muito grande de Cristo. Cristo, ele não esperou a igreja ser perfeita para amar e se entregar. Não, até porque se ele esperasse a igreja ser perfeita, ele estaria esperando até os dias de hoje. Nós estaríamos sentados aqui com Jesus no nosso meio, porque a igreja ela é feita de pessoas imperfeitas, né? Eu não sou perfeita, o Ricardo não é perfeito, você que está nos escutando não é perfeito, né? Nós
somos cristãos e nós fazemos a nossa parte, mas nós temos os nossos defeitos, né? E talvez o grande problema hoje, o grande problema do século, né, dentro dos casamentos, é a gente esperar do outro a perfeição. De fora da minha casa, né, as situações que estão fora da minha casa, as pessoas que estão fora da minha casa, eu aceito errar, eu aceito que ela tenha defeitos, mas dentro da minha casa, às vezes, eu só estou esperando um errinho para começar uma confusão. Essa semana até eu estava escutando, quer falar? E assim, ó, às vezes a gente cria a ilusão, tanto homem como mulher, né? Que não, essa pessoa não deu certo, né? A próxima pessoa vai ser perfeita. Vou separar da minha esposa, a próxima mulher vai ser perfeita. Não, essa não deu certo, a próxima vai ser perfeita. A gente busca uma perfeição no outro que nós não temos, né? Então a gente cria que hoje está comum isso, essa falsa ilusão que a próxima pessoa que eu conhecer vai ser perfeita, e não é assim. A vida real não é assim. O casamento ele é feito, como eu disse, né, de uma troca mútua, né, do respeito, da doação, do carinho. E se nós não nos entregarmos todo dia, pouquinho a pouquinho, dentro do nosso lar, né, e começa com o esposo, a esposa, para depois a gente poder transferir isso para os filhos, né? E se eu não faço isso com o meu esposo, se eu não faço isso com a minha esposa, eu não consigo ter o respeito com meus filhos, eu não consigo me entregar completamente para os meus filhos. Então uma família, na verdade, primeiramente ela se inicia nesse casamento, né? E esse amor sacrificial que a gente fala, ele se inicia com o casal, para depois levar para os filhos, né? E os filhos aprendendo dentro de casa esse amor, é muito mais fácil para depois eles construírem a própria família, né? Quando uma família ela cresce desestruturada, né, que os filhos não vê esse amor dentro do lar, esse respeito. Eu sempre falo uma coisa e é muito claro para mim: o dia que o meu filho tiver uma esposa, ele pode ter todos os defeitos, mas o dia que ele tiver uma esposa, ele sabe o sacrifício que é. Muitas vezes quando está doente, ele vai saber tratar a esposa, porque ele teve exemplo dentro da própria casa, né? E essa semana eu escutava um trecho de uma pregação do Padre Christian, né? E eu achei muito legal. Eu falei para o Ricardo, eu vou trazer uma parte, porque ele veio muito a calhar com o nosso tema, né? Em que ele falava assim, tenta imaginar dentro da tua casa o teu esposo, a tua esposa, como se eles fossem o teu chefe. Converse com eles e trate eles como se eles fossem teu chefe. E quando a gente para pensar, a gente olha assim, né? Por que o nosso chefe? Porque com o nosso chefe a gente não grita, o nosso chefe a gente tem cuidado com as palavras que a gente vai usar. O nosso chefe, se ele chega atrasado, às vezes numa reunião, tu tá lá meia hora esperando, né? E ele pede desculpa, tu vai, não, tranquilo, eu estava aqui já fazendo outras coisas, né, resolvendo outros problemas, né? Mas se a tua esposa, eu vou falar da esposa, porque geralmente o homem que fica mais estressado com o atraso, né? Se a tua esposa chega atrasada às vezes, ou demora um pouco mais para se arrumar, muitos maridos às vezes ficam nervosos e falam, né, de qualquer maneira, né? Então, para a gente ter esse cuidado, por que com as pessoas que nós consideramos importantes a gente tem cuidado com as palavras que a gente usa, né? As pessoas mais importantes que a gente tem que ter cuidado é dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso lar, né? Começa por nós, começa primeiramente por Cristo, que é a pessoa mais importante da nossa vida, né? Depois vem nosso esposo, vem a nossa esposa, depois os nossos filhos. E por que é tão difícil dentro da minha casa eu tratar bem quem está ali dentro, né? Eu ser a imagem e semelhança realmente de Cristo dentro do meu lar, e lá fora eu tratar bem as pessoas, eu aceitar os erros das pessoas, porque para ser aceito talvez, né? Porque é muito mais fácil, não deveria ser fácil dentro da minha casa também, né? Quer falar, Ricardo? Eu tenho que sempre perguntar se o Ricardo quer falar, que eu não deixo ele falar, né?
Não, que isso, mãe. Na verdade, esse exemplo do Padre Christian é muito real, né? Às vezes assim, um amigo se atrasa, vamos supor para os homens, um amigo se atrasa. Normalmente a gente não vai reclamar do amigo, né? E por que com a esposa a gente reclama, né? É um modo a se pensar, né? É uma coisa a se refletir. Até dessa situação assim de pensar que o outro é o patrão, né? Até a nossa filha essa semana falou, mas eu também sou o patrão dessa casa, né? Então vamos me tratar com respeito. Mas daí pais e filhos aí tem essa hierarquia também, né? Que tem que obedecer o pai e a mãe, né? Mas agora nesse momento, né? Eu gostaria que onde você estivesse, né? Você pudesse fechar seus olhos nesse momento. Se você estiver com seu esposo, com a sua esposa, né, que você possa dar a mão para ele nesse momento. Né? Se você estiver sozinho, coloque a mão no seu coração e vai trazendo na sua memória o teu esposo, a tua esposa, a tua família. Porque hoje Deus, Ele começa a obra por você. A decisão de mudar, a decisão de iniciar uma nova forma de amar dentro do teu lar começa por você. Muitas vezes nós esperamos do outro, nós esperamos que o outro mude, que comece sempre pelo outro, que o outro dê o primeiro passo, né? Mas hoje Deus te convida a dar o primeiro passo. Deus te convida a você realizar dentro do teu matrimônio obras novas, né? E para realizar essas obras novas dentro do nosso matrimônio, é preciso que seja restaurado algumas coisas em mim. É preciso que Deus comece a remover algumas coisas, né? Vai entregando ao Senhor nesse momento aquilo que você precisa mudar, aquilo que necessita ser arrancado do teu coração. Muitas vezes o nosso ego que fala mais alto, a falta de perdão, muitas vezes eu quero ser o dono da razão dentro do meu lar. Vai entregando ao Senhor aquilo que você precisa mudar. Nesse momento eu te convido a você olhar para si mesmo e não o defeito do outro. Como eu disse, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Você não é perfeito, a sua esposa, o seu esposo não são perfeitos, né? Mas é na imperfeição que o Senhor age nessa noite. É na tua imperfeição que Ele quer fazer algo novo. Ele quer moldar o teu lar. Então vai se colocando na presença do Senhor. Sim, Senhor, eu entrego o meu casamento. Eu entrego a minha vida, Senhor Jesus. Os meus defeitos, Senhor, as minhas falhas, Senhor, aonde eu preciso mudar, Senhor. Que o Senhor possa ir mostrando para mim aquilo que eu preciso mudar nessa noite. Que eu saiba, Senhor, perdoar, Senhor. E que eu também saiba dar o perdão. Muitos casamentos estão desgastados pela falta do perdão, né? E isso entra muito no nosso ego, né? De eu querer ser mais que o outro, eu não dar o primeiro passo, né? Então eu te convido nesse momento, se você tem alguma mágoa do teu esposo, se você tem alguma mágoa da sua esposa, e pedindo perdão, né? E fala. Meu irmão, minha irmã que está escutando, que às vezes pensa, não, ano que vem eu vou fazer. Não, daqui a um tempo eu faço isso, eu vou mudar, eu vou deixar para depois eu faço. Às vezes esse depois a gente não tem, meu irmão, não tem, minha irmã. A gente tem o hoje. É a partir do hoje que a gente consegue mudar. E a partir de nós mesmos, os nossos defeitos. Eu tenho vários defeitos. E a partir dos meus defeitos a gente tenta buscar mudar. Tenta mudar a nossa família. Sim, Senhor, nesse momento, Senhor, eu entrego, Senhor, todos os casais, Senhor, que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa ir em cada lar visitar, Senhor Jesus.
O Senhor sabe que cada um necessita nesse momento. O Senhor sabe onde precisa haver mudança dentro do matrimônio, Senhor Jesus. Quantos casamentos, Senhor, precisam dessa mudança, Senhor? A mudança de eu querer controlar o outro, eu querer ser mais que o outro, eu querer ganhar mais que o outro, Senhor. E muitas vezes a doação diária não está acontecendo, Senhor Jesus. Vai visitando o lar, Senhor, para que o esposo e a esposa saibam encontrar verdadeiramente em Ti, Senhor, o amor que é necessário para a vida conjugal, Senhor. Vão se entregando a Jesus, entregando o teu casamento, entregando a tua vida, para que teu matrimônio seja restaurado pelo Senhor, para que nas situações do dia a dia possa ser vivido esse amor sacrificial, né, onde eu me dou na simplicidade do meu lar, eu me dou nas pequenas coisas, Senhor, que eu saiba me doar, Senhor, pelo meu esposo, que eu saiba me doar pela minha esposa, Senhor. Que ao momento em que a raiva vier, Senhor, a discórdia vier, Senhor, ao mesmo tempo venha a paciência, venha o teu amor, Senhor, sobre nós. Que tu venha, Senhor, sobre cada um de nós com o teu Espírito Santo, adentrando no nosso coração e trazendo o teu amor, Senhor. Um amor que só tu, Senhor, sabe nos dar, Senhor. E nos ensine todos os dias, Senhor, a amar como tu amou a tua igreja. Nos ensine a perdoar, Senhor, como tu perdoou. Nos ensina, Senhor, a ser mais teu, Senhor, a ser filhos amados, Senhor, onde buscamos cada dia na simplicidade, Senhor, buscar ter o teu amor dentro da nossa casa. Esse homem que às vezes está anos afastado da igreja, você que acha que não tem mais saída, né? Porque está afastado, mas Jesus te procura nessa noite. Jesus quer a tua presença. Você, homem, marido, trabalhador, que está preso a vícios, Deus quer você pertinho dele. Existe mudança, existe cura, mas você precisa se aproximar do Senhor. Hoje você precisa tomar essa decisão para cuidar da sua família. O homem é o cabeça da igreja, é o cabeça da família. Então conduza essa família para a igreja. Jesus, ele não quer pessoas perfeitas, né? Jesus, ele quer você da forma como você é, na tua imperfeição. E ele quer trabalhar na sua imperfeição, né? Que você possa realmente abrir o seu coração, né? Para receber aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Que você possa, esposa, assim como Maria, ser exemplo dentro do teu lar, né? Como Maria, ela fala: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Que nós, como esposos, possamos falar isso dentro do nosso lar, né? Nós sermos exemplo de Maria dentro da nossa casa, sabendo respeitar o nosso esposo, respeitar a nossa feminilidade, que muitas vezes ela está se acabando pelas coisas que o mundo está colocando, né? Que nós possamos ser como Maria dentro da nossa casa, que Maria possa adentrar os nossos lares nesse momento também, intercedendo por cada casal, por cada família. Maria que tão pura, né, se entregou para viver um matrimônio cedo e receber Jesus Cristo, que nós possamos ser como ela, a exemplo dela, né? Viver o nosso matrimônio, recebendo aquilo que Cristo vai colocando para nós também, né? As dificuldades que Cristo vai colocando, os problemas que vão surgindo dentro do nosso lar, que nós possamos discernir como Maria também discerniu aquilo que o Senhor ia colocando para ela, né? Que nós não desistimos na primeira dificuldade, mas sim nós vivamos esse amor sacrificial dentro do nosso lar. Não importa as dificuldades que vão vir, e vão vir, né? As dificuldades, elas fazem parte principalmente do lar daquele que serve ao Senhor, né? Uma palavra que sempre eu trago, né, que é Eclesiastes,
Eclesiástico, né, que quando você se colocares a serviço do reino, te prepara para as dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, quando as dificuldades vierem, lembre-se disso. Se você está a serviço de Deus, se você está a serviço do reino, né, as dificuldades elas vão vir, mas junto com as dificuldades, o Senhor está contigo, guiando, né? E eu falo isso para o esposo e para a esposa: se unam, deem as mãos, rezem juntos, né? O matrimônio, ele precisa ser a vocação mais linda que o Senhor colocou na tua vida. As outras vocações, ela é uma consequência, né? Não importa a minha vocação como pregadora ser boa, ser bonita, a minha vocação lá no grupo de jovens ser boa, a minha vocação dentro da minha igreja ser maravilhosa e eu servir ao outro bem. Se dentro do meu lar eu não vivo a vocação matrimonial bem, então se coloque na presença do Senhor hoje e escolha viver o teu matrimônio bem, o teu matrimônio com esse amor, né? O mesmo amor que Cristo deu por cada um de nós. Esse amor que Cristo teve com a sua igreja, que tenhamos com nossas famílias. Porque o inimigo, ele quer destruir aonde? Ele quer destruir as famílias. É o que o inimigo mais quer nesse mundo, é onde ele está implantando a semente do mal. Então pedimos nessa noite, rezemos para nossas famílias. Às vezes ela está destruída. Nessa noite talvez as nossas famílias sejam destruídas, sejam divididas. Mas peçamos com a intercessão de Maria, Nossa Senhora Aparecida, para que vai colando a cada pedacinho da nossa família. Não desistimos da nossa família. Você, esposa, reze também pelo seu marido. Você, marido, reze pela sua esposa. Às vezes um está perdido, o outro está perdido, mas também é seu papel rezar por ele. Não perca a esperança. Não perca a esperança na sua família. Porque Deus vai conduzir tudo. Com a sua fé, um vai salvar a sua família. A partir de você, com os olhos de Jesus Cristo, você vai enxergar os outros com os mesmos olhos desse amor. Sim, Senhor, te peço, nessa noite, por cada família, cada ouvinte que está conosco, Senhor. Convido agora cada casal que está junto agora, acompanhando essa pregação, se por acaso vocês não estão escutando junto, mas estão na mesma casa, você que está escutando, o esposo ou a esposa, eu convido você agora a ir até o seu cônjuge, que você possa agora beijar a aliança que está lá no dedo, né? No dedo anelar esquerdo da mão desse cônjuge. Meu irmão e minha irmã, porque a aliança, o beijar a aliança é uma prática que simboliza a fidelidade, a proteção do casal. E a aliança de casamento é um sacramental. Ela foi, vocês, é o símbolo ali da união de vocês, do sim de vocês, da fidelidade. E a aliança, meu irmão e minha irmã, ele tem um poder de exorcismo. Muitas pessoas não sabem disso, mas tenha costume de beijar a sua aliança. E tem uma força oferecendo a proteção contra as tentações, os ataques malignos. A prática de beijar a aliança, meu irmão e minha irmã, fortalece o vínculo matrimonial. Então eu convido que você agora vá lá no seu cônjuge, você que não tem o seu cônjuge aí pertinho de você, né? Que você possa beijar a sua aliança. Tem muitas pessoas que o esposo ou a esposa não estão junto, né? Mas que você possa beijar a sua aliança e clamar isso.
a Deus. Tenha essa prática de beijar, de rezar, de beijar a sua aliança durante o dia, clamar o sangue de Jesus sobre a sua casa, até quando você estiver no trabalho. Eu dou o meu testemunho próprio, que quando eu trabalho na área da saúde e eu não posso usar aliança lá no meu serviço. Então eu tiro a aliança, dou um beijo na minha aliança, guardo ela e clamo ali, faço a minha oração, aquele meu sacramental. E ela fica junto comigo, ela fica no meu bolso. Eu ponho num gancho, bem presa, e anos eu faço isso. Anos eu trabalho na área da saúde e anos eu faço isso com a minha aliança. E ela fica ali me protegendo. Tem muitos casais que não sabem disso, mas é. E ali eu rezo pelo meu esposo, pelo meu trabalho. Tenho junto a medalhinha de Nossa Senhora das Graças também, né? A medalha milagrosa junto, né? Junto nesse gancho tem a medalhinha milagrosa e aliança. E a primeira coisa que eu saio do meu serviço é já botar aliança no dedo. Não consigo ficar sem, só ali quando eu tô lá onde eu trabalho. E rezo e clamo e eu tenho essa proteção. É um sacramental poderosíssimo. Então, meu irmão e minha irmã, dê um beijo agora, dê um abraço no seu esposo, na sua esposa. Espírito Santo, concede aos esposos, assim como foi pregado hoje pelos irmãos, a graça de eles amarem com a mesma doação, cuidado com que Cristo ama a sua igreja, e concede às esposas, ó Espírito Santo, a sabedoria, o acolhimento, a força para edificarem os seus lares, na paz, no amor, no respeito mútuo, se dedicando ao seu lar, ao seu esposo. Cura, Senhor Jesus, toda a linguagem cotidiana, cura, Senhor, todo palavrão. Retira de nossas casas toda palavra dura, toda ironia, todo tom de voz alterado, todo orgulho que afasta a família, o esposo e a esposa. Cura, Senhor. Dá com o coração humilde aos cônjuges, Senhor, para pedirem perdão e a generosidade de perdoar sem guardar rancor. Abençoa, Senhor Jesus, e une os casais que estão distantes fisicamente por causa desse orgulho. Cura, Senhor, esses corações. Guarda-o, Senhor, na fidelidade, na paz. Visita com a tua graça, Senhor, e consolação aqueles que rezam com perseverança pela conversão e restauração de sua família, pelos seus filhos, seu esposo, sua esposa. Que a fé e o testemunho de amor no lar sejam pontes de salvação. E que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, exemplos perfeitos do amor sacrificial, intercedam por todos os casais que nos acompanham agora. Também por aqueles que rezam, por tantos casais que estão tão distantes um do outro. Derrama teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a tua graça, Espírito Santo. Tudo isso te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora com coragem, abraça o teu cônjuge e dá um beijo nele, nela. E diz: eu te amo e sempre vou te amar. No fim será só eu, você e Deus. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Faça isso. E nunca mais desgrude dessa pessoa aí que disse o sim, que te ama e te perdoa.
Vamos louvar e dizer ao Senhor: obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelo meu matrimônio. Obrigado pela minha família. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelas famílias. Obrigado pela tua bênção sobre cada um de nós. Obrigado pela libertação realizada. Obrigado, Senhor, pela transformação no coração dos casais. Pelos matrimônios restaurados. Obrigado pelos matrimônios restaurados. Obrigado, Senhor Jesus, pelos matrimônios que vão se reconciliar, Senhor Jesus. Pelos matrimônios que estão se reconciliando, que estão se refazendo, se reconstruindo. Obrigado, Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Você e
Você está ouvindo Programa Na Presença de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça sobre nós, em especial a todos os casais, pelas restaurações, pelo avivamento de casais essa noite. Certeza, sim, de casais sendo restaurados, de matrimônios sendo restaurados, casais vão se reaproximando, famílias sendo reconstruídas, tudo se torna novo na presença do Senhor. Por isso, não deixe de fazer essa experiência profunda, de invocar o nome santo do Senhor sobre sua família, para que ela seja uma nova criatura na sua vida. Amém, Jesus. Viva nossas famílias! Viva! Viva! Glória a Deus! Glória a Deus. Abraços, meus amigos Araceli e Ricardo. Quem foi? Como não sabe? Tem uma legião de fãs aqui, meu. Aline Souza. Mandou um abraço para vocês. Aline Souza. Aline, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho da companhia. Novamente a Alexandra, né? Grande abraço. Estamos juntos em oração. Deus abençoe a Alexandra e Jason também. Amados de Deus. Dona Elenete deixando o seu amém. Quero ver aqui. Quem é nossa irmã aqui? Tá. Josimei Wojteksen Ferreira, conhece? Conhecemos a Josi. Que bênção, casal abençoado, sabe as palavras. Alguma dúvida? Josi, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da companhia, viu? Deus abençoe. Nosso amigo Ricardo, vocês casaram, tu tinha 20 anos e hoje vocês têm 16 anos de casado. Então, com todo respeito, você tem 36. Verdade. Tem 37 e eu tenho 21. Deixa eu me corrigir, a gente tinha 21. Então você tem 37 anos de vida. Isso. Quando você nasceu, a Eliana do Artesanato casou. Temos 37 anos de casado, Alô, Toninho. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, Eliane. Deus abençoe aí. E que venha mais 37, mais 37. E que nós, casais, né, que viemos depois, alcancemos os 37, mais 37 e mais 37. Né? Ou então que nem o senhorito que eu estava semana passada, né? Mais de 56 anos de casado. Você vê? E os dois estão servindo ali no grupo de oração toda segunda-feira, na Nossa Senhora do Rosário, no Guanabara, lá toda segunda-feira, 19h30. Deus abençoe. Queridos. E deram um testemunho muito bonito. Nossa, meu Deus, emocionante. Muito. Glória a Deus. tão bom, né? Esses casamentos dos anos. O pai e a mãe do Ricardo, daqui a 2 anos, eles fazem 50 anos de casado. Amém, Jesus. Eu estou muito empolgada. Eu sempre falo assim, não, eu já estou começando a organizar. Tem que fazer já uma vai comprar festa. Mas que graça que é chegar a 50 anos de matrimônio. É, né? exatamente. Quantas coisas foram passadas para chegar, né? Que exemplo que eles dão, né? Sim, Meu Deus. com certeza. A Elzinha novamente deixou seu graças a Deus, glória a Deus, tá certo? O Jason fez uma partilha conosco, né? O matrimônio é celebrado todos os dias. É se doando um pelo outro. E o diálogo é principal em um casal. E também precisamos ser um casal de joelho dobrado. Um casal orante e Deus no centro do seu casamento. Confirmando aí a pregação, né? Glória a Deus, Jason. Obrigado pela participação. Deus abençoe, querido. Ele continuando, né? O Ricardo é um homem de muita fé. Deus te abençoe, meu irmão. E a Alexandra completando, né? O amor e a compreensão são essenciais. E muito cuidado com a falta de amor, com a falta de compreensão. Certo? E disse que vocês são um exemplo de vida. Tá certo? Deus abençoe esse casal maravilhoso. Quero ver quem mais aqui. Opa, tá chegando mais aqui. Novamente a Josimeire. Perfeita colocação da Araceli sobre a disputa do ego que existe dentro do próprio casamento. Olha só. Infelizmente é o que acontece, né? Juan Tavares deixando seu oi. Deus abençoe, querido. Conhece? Conhecemos. É o Juan, né? Quem? Um dos nossos jovens lá na Deus na abençoe. Arólica. Um abraço, Juan. E olha aqui,
Bênção, nossa, eu acho que é a primeira vez que ele está participando, um grande servo de Deus aqui, tanto que o filho dele faz jus ao ministério dele, Jairo Cortina de Fogo. É pregador da palavra de Deus, sempre que eu sigo ele nas redes sociais, paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, Jairo, obrigado pela Também participação. quero mandar um beijo, não sei se viu ali, a nossa querida amiga Tereza da Luz, lá de Cachoeirinha, Opa, do Rio Grande do Sul. Será que eu Eu passei? consigo ver quem está assistindo aqui. Ah! Que não deixou recadinho alguns, né? Alô, Tereza, Deus abençoe. É a Tereza da Luz, né? É a nossa amiga, ela, quando... É que nem eu disse, eu sou gaúcha, né? E o Andrei, no caso, nós nos casamos, nós moramos lá na minha terra. Um tempo depois que a gente... Ele voltou e eu vim pra cá, né? Tipo assim, nós viemos morar pra cá, né? E o Andrei é nativo da São Francisco, né? Filho daqui. A Tereza é do grupo de oração Divina Misericórdia, nossa Glória a Deus. irmã lá do grupo de oração, né? Lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Né? Um beijo, Tere. Deus te abençoe, saudade. Também a Maria Pereira, que está acompanhando, né? Também, olha só, o João Sérgio Costa está. Opa! O diácono João Sérgio A sua bênção, diácono. diácono. A sua bênção, diácono. Está acompanhando. A Fabiola Ramos Leon também está acompanhando. Deus abençoe, Fabiola. Nerino Laurindo. Olha só, glória a Deus. É do grupo de oração da comunidade Monte Claro, lá da nossa Deus abençoe, Nerino. Deus também, a Eliane Niada, também lá da Opa! secretária, né? Não, é a Karina. Ah, é a Karina. Irmã dela. Irmã, isso Não, mesmo. irmã não, cunhada. Cunhada. É irmã do Sandro. A Eliane Niada está acompanhando também aqui conosco. Ó, seja bem-vinda, irmã. Glória a Deus. Deixa o Andrei agora ler os outros comentários. O pessoal do Instagram está muito distante, a gente não consegue ver ali, mas já vamos ler a participação do pessoal do Instagram, tá certo? Atos capítulo 4, versículo... Tem mais gente aqui. Tem mais. É que o nosso amigo já está batendo a porta. A Elzinha, tá? Obrigada, Senhor, por esse momento de evangelização. Gratidão. A Elinete também. Obrigada, Senhor, por esse programa maravilhoso e abençoado. Que Deus abençoe e proteja, nos dando saúde e paz. Amém. O Jason Martins. Amém. Tem um aqui que eu não sei. Amer Automecânica Rodrigo. Rodrigo também, lá da nossa paróquia. Ele botou casal top, Deus abençoe. Abraço, Rodrigo. A Franciele também, ó. A Franciele. Araceli, abraço, mãezinha. Olha, agora... Ah, sério. Legal, que bênção. Meus filhos de coração. Olha, Amém, que bênção. Também a Jéssica Oliveira Vieira e a Jéssica Salles também. Casal abençoado, nossos paizinhos. Olha que bênção. Aí o Jason coloca assim, pela graça de Deus, nós 28 anos de casados. Glória a Deus. O Claudemir Coelho, que Deus continue abençoando o casal, sempre prontos a servir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de mandar um abraço aqui também. Com certeza. Primeiramente, agradecer o convite, né, de poder estar participando aqui, mas o abraço é para todos os ECCs da região, né? Eu acho que é uma grande evangelização aos casais e às famílias. E também um abraço especial à nossa juventude católica, né? A juventude medianeira que a gente serve, mas toda a juventude católica, eu acho que é o futuro da igreja, eu acho que a gente está bem servido. E louvo a Deus a todos os jovens que estão escutando também. Isso. O jovem é o futuro da igreja? Com toda certeza. Certeza absoluta? Certeza. Olha para mim. Olha, e eu digo com toda... não sou profeta, mas eu falo que isso é profetizado. A igreja ela continua viva e ela é jovem, né? E com a graça de Deus, a nossa juventude vem se mostrando cada vez mais fiel e servindo. E como a gente ama, né? Isso, né? E estar no meio deles nos torna um pouco jovens. Eu também sou jovem. E claro, jovem de 38 anos. Nós no meio do caminho a gente está com o coração jovem. Um coração jovem para servir Jesus. E com base nisso tudo que vocês falaram, vocês afirmam que o jovem é o futuro da igreja? Ele é presente. Glória a Deus. Ele é presente. É o presente da igreja.
Gelou, fala a verdade. Gelou, né? Glória a Deus. Maravilhoso, Senhor. E a gente quer agradecer mais uma vez, né? Assim, que seja a primeira de muitas, né? O casal aí, ó, Rodrigo, a Araceli, leve o nosso abraço lá aos jovens, aos membros do ECC, também ao pároco de vocês, aqui a gente roga a bênção, tá certo? Que seja a primeira de muitas e que estejam novamente conosco, tá bom? E que o Espírito Santo confirme cada vez mais o ministério de vocês. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada por nos convidar, né? Demoramos. E a primeira de muitas. Demoramos, não tem mas mais medo estamos agora, aqui. né? Boa noite, amorzinho. Deus abençoe. Boa noite, amor. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Vai ter próxima, com certeza, né? Deus falou muito através de vocês. Né? Uma boa noite ao nosso povo amado que nos acompanha pelas redes sociais. Glória a Deus pela vida de cada um. Deus seja louvado. Sexta-feira, 20 horas, www.webradionapresençadedeus.com.br. Nos comentários tem ali para você baixar o aplicativo, também forma de ajudar-nos a manter essa missão no ar, né? E terça-feira que vem estamos ao vivo aqui novamente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós vamos ficar com a bênção final, lembrando a todos os irmãos das rádios parceiras que estão unidas à Rádio Litoral nesse momento. Muito obrigado por mais essa semana de parceria. Logo após a bênção final, você ficará com a sua programação local, tá certo? Ficamos com a bênção e nós aqui nos despedimos. Povo querido, povo amado, obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, um beijo no coração. Até tchau! Vamos receber a bênção do Senhor, para que esse dia você possa viver a graça de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito, encha-me